Toda segunda-feira, agora, a gente tem 3 peças lá no meu feed. Você fala qual é dessas peças que você mais gostou, qual das 3 atrairia o seu olhar, ou não, porque fazer uma não escolha também é uma escolha, e eu falo um pouquinho sobre o que torna essas peças diferentes. Hoje, a gente se concentrou em um detalhe minúsculo. Eu fiz questão de pegar 3 peças que eram praticamente, uma era cópia descarada da outra, pra gente olhar para esses detalhes. Mas aí eu te pergunto, você já comprou uma peça e ficou com a impressão de que você não sabia o que fazer com ela? Por que você não conseguiu usar, se na teoria ela era bacana, você gostava e era um modelo que você queria ou alguma coisa assim? Isso já te aconteceu? Do tipo, comprei, eu tava procurando uma peça, sei lá, uma jaqueta biker, que foi a jaqueta que eu escolhi hoje, e aí eu comprei a jaqueta biker e agora a jaqueta biker tá parada aqui e eu não sei o que eu faço com esse raio dessa peça. A treta pode morar nos detalhes. Então vamos dar uma olhada nas peças que eu coloquei. A Michelle falou que achou difícil escolher entre as 3, a Jaque não viu o post ainda. Eu vou mostrar as peças aqui para quem não viu. Essa aqui era a opção 1, essa daqui era a opção 2 e essa daqui era a opção 3. Praticamente a mesma jaqueta, pouquíssima mudança de detalhe. O que muda aqui, se a gente for olhar para essas peças? Nessa jaqueta aqui, além dos aviamentos, do zíper, do botão e etc., terem dourado misturados com prateado, o zíper ele é um pouco mais grosso, o puxador desse zíper ele é mais quadradinho, mais pesado um pouco. Tem essas argolas aqui que fazem uma mudancinha pequena no design. Tem esse bolso com esse botão dourado. Aí você tem essa fivela aqui, que a fivela em si é mais escura, mas os ilhoses e o ferrinho aqui da fivela são prata. Nessa segunda opção, a gente tem tudo em prata, o zíper, o carrinho em prata, a gente tem mais bolso, mais zíper, o bolso tá diferente, ele tá menor, ele tá em outro lugar. A fivela é prata também, tem o detalhezinho aqui em prata com esse botão também mais informal. Aí você tem isso aqui de detalhe que não tinha na outra, não tem aquelas argolas. O carrinho, ele é diferente, ele é aquele carrinho mais basicão, que tem um furinho só, não é tão quadrado quanto o outro, um pouco mais pesado, um pouco mais informal. O primeiro carrinho, ele tinha mais impacto, porque o desenho dele era mais retangularzão, aliás, nem tinha um furo naquele carrinho. Esse aqui já tem um furo dentro, já traz mais informalidade. Esses bolsos extras aqui trazem mais informalidade. Esses detalhes aqui trazem mais informalidade. Essa fivela traz mais informalidade. Essa jaqueta fica um pouco mais descontraída e casual do que aquela outra jaqueta. Aí a gente pode vir aqui na terceira opção, em que todos os detalhes são escuros. Ela é até mais parecida com a segunda opção, que tem os 2 bolsos, não tem um bolso só, mas todos os detalhes são escuros e ela não tem a fivela aqui embaixo. Ela é mais sequinha na manga. O carrinho ele é um intermediário, ele é o puxador, na verdade. Ele é um pouco mais retangular, um pouco mais geométrico, mais impactante, mas ele tem um furinho aqui também. Só que, ó, tudo mais fosco, mais fechado, não tem a fivela, parece que o ajuste dela é um pouco mais certo no corpo, enquanto as outras são levemente mais soltas. E aí você fala, Érica, mas é praticamente a mesma jaqueta. Não é. Para algumas pessoas, a jaqueta vai ser o padrão. E aí, sendo a jaqueta o padrão, os detalhes podem não fazer tanta diferença. Para outras pessoas que vão comprar uma jaqueta dessas por uma questão específica de função ou de necessidade de comunicação, de formalidade, do que quer que seja, gostam do modelo, mas não é essa jaqueta em si que é parte do estilo, e sim o detalhe que há nessa jaqueta, ou acessar a cor do zíper, do carrinho, o tipo do carrinho, o botão, uma sutileza no caimento vão fazer uma baita diferença. E a maioria das pessoas não presta atenção nesses detalhes. Teve uma aluna que ela fez o Liberty, ela fez o Manual da Compra Incrível, que uma vez eu já contei essa história também, ela me mandou mensagem falando que ela estava encasquetada com 2 peças que ela tinha, que eram muito parecidas, só mudava a cor, mas ela, que aliás era a mesma peça, só mudava a cor, e ela gostava muito da cor das 2 peças, mas ela não conseguia usar uma, era uma diferença de 3 centímetros. Às vezes, assim, é um negócio, é um botão que a gente não
presta atenção e ele tá fazendo a diferença, porque pra gente é muito importante que aquele botão tenha uma característica específica. Tem até uns comentários aqui falando assim, a primeira aparece, a Jaque falando, eu sei que só louca dos aviamentos, mas eu iria mais na jaqueta 3, onde tem mais a questão da textura e o contraste é baixo. A primeira parece muito forte para os meus padrões e a segunda parece que tem muita informação. Pois é um tipo de característica diferente. Então, assim, seu tipo de aviamento é outro, tem uma pegada mais vintage, tem uma pegada diferentinha, né? Não é, esse aqui é muito esportivo, ele é mais pesado, ele já não cabe realmente dentro dos seus padrões, Jaque. Se eu tivesse que escolher, seria a 3, mas eu não gosto desse modelo de jaqueta, não tenho, minha jaquetinha de couro falso de gola careca, babadinho. Pois é, aí por que você escolheria a 3 se você tivesse que escolher? O que ela tem ali que faria com que você escolhesse? Teve gente, por exemplo, que colocou lá nos comentários do meu Insta, teve gente que falou do caimento, teve gente que falou da altura da jaqueta, teve gente que falou do aviamento, de ser dourado, de ser prata. Teve um comentário que foi super interessante, acho que até foi a Michelle que deixou o comentário. Aqui, achei. A 1 é mais linda, mas a 3 mais versátil. Vou de 1 dessa vez. Gente, versátil é aquilo que combina com tudo que é seu. A gente já falou sobre isso na semana passada. A maioria das pessoas deixa de comprar a peça que tem a ver com o próprio estilo porque tem essa ilusão do que é mais versátil. E não é. Justamente aquele detalhe que faz com que aquela peça tenha a sua cara, que tenha o seu estilo, é o que vai tornar essa peça versátil. Então, não se deixe empreender por isso. Se a gente colocar aquela mesma calça floral da semana passada com a primeira jaqueta, você vai ter um ponto de conexão entre as duas coisas pelo que é mais escuro, pelo que é mais sofisticado. Se a gente colocar com a segunda jaqueta, você já vai ter a informalidade da estampa se destacando como ponto de conexão entre a jaqueta, que tem esses detalhes mais informais, os rebites, o zíper, o carrinho, etc, etc, e a estampa da calça. Não é tanto a modelagem que se destaca, enquanto aqui a modelagem que se destaca. Aqui, os detalhes dourados vão se conectar com os detalhes amarelos da estampa e a gente já vai perceber isso de outra maneira. A mesma coisa que se a gente pegar esses shorts jeans aqui, você vai ter o mais casual de todos, você vai ter algo meio intermediário e você vai ter que ter um ponto de conexão entre esses dois para a jaqueta não ficar muito sóbria em relação aos shorts mais informalzão. Então é super importante entender como um pequeno detalhe pode mudar completamente o contexto, não só de você combinar, como de você gostar ou não do resultado. E daí eu separei aqui 3 jaquetas que as 3 são da mesma marca e elas têm pouquíssima diferença. Olha só, aqui não tem a faixa, ela é um pouco mais alongada, aqui tem a faixa, mas ela vem um pouco mais ajustada, aqui tem a faixa, mas ela é mais curta e vem um pouco mais quadrada. Aqui tem esse detalhe, aqui tem os bolsos, aqui tem outro tipo de bolso. Então, a forma como a gente interpreta cada uma, aí você fala, é só uma jaqueta, qualquer jaqueta serve. Não, gente, esse tipo de detalhe, você tem que prestar atenção, porque o seu estilo pode morar aqui, ou ele pode morar na jaqueta inteira, ou ele pode morar nesse tipo de zíper e de fivela. E isso aqui faz com que você use a jaqueta, e se você não olhar para esse detalhe aqui e levar essa aqui, porque é só uma jaqueta, etc., e tá tudo bem, eu só queria comprar uma biker preta e é uma biker preta e tá pronto, você não vai usar. Ou quando você usar, você não vai amar. E essa aqui poderia ser versátil no seu armário, enquanto essa não. Então é super importante a gente pensar sobre isso aqui. A Elisa tava falando uma coisa aqui nos comentários que eu achei super interessante. A Elisa comenta assim: pena que aqui é tão quente que eu não consigo usar nenhuma, mesmo achando lindas. Mas, aí você tem que entender o que você gosta, o que você acha lindo. Se você acha o couro lindo, você vai ter um desafio de fato. Agora, se o que você gosta é da modelagem, ou se você gosta dos materiais, tem marca que faz jaqueta nesse modelo, por exemplo, com organza, ou faz com algum outro tipo de tecido que é mais leve. E aí põe os aviamentos, põe o zíper, põe o detalhinho, etc. Uma mensagem diferente, mas se o que você gosta é o modelo, você consegue ter isso em versões leves e pesadas. Por isso que é importante, gente, que a gente consiga entender o que faz com que a gente goste de cada peça. Olha lá, a Elisa falando, nossa, te ouvindo agora, eu lembrei que o casaquinho que eu mais uso tem semelhanças mesmo com essas jaquetas, com zíper, a gola, mas é de sarja e bege. Nunca tinha reparado nisso, gente. O estilo, ele tá ali no detalhe. A Viviane até falou, gosto muito do couro. O que significa? Depende do couro, depende da jaqueta. É um couro mais poroso? É um couro mais liso? Ele é mais fosco? Ele é mais brilhoso? Ele é mais desgastado? Ele é mais molinho? Ele fica mais largo no corpo? Qual é o contexto? Esse couro nessa jaqueta aqui, ele pode ir tanto por uma coisa mais sexy, quanto ele pode ir por uma coisa mais descontraída, mais casual. E aí você tem
diferenças, às vezes, num detalhe sutil, e também depende de como você usa para a gente pensar no significado dessa peça. Se você está vendo isso no IGTV, já sabe, marca a sua amiga que pode se beneficiar desse conteúdo, aperta no aviãozinho, encaminha para alguém que você acha que vai gostar, super, me conta aqui qual é a jaqueta que você escolheria, ou se você teve algum estalo, como a Elisa teve agora, falando que ela lembrou que o casaquinho que ela mais usa tem semelhança mesmo com essas jaquetas, mesmo não sendo uma jaqueta de couro. Tô super curiosa. E se você gosta desse conteúdo, me conta pra gente continuar fazendo esse quadro por aqui.